Começa mais um Ultra Discos. História, música, bate-papo. Brasil afora, o que mudou, o que está e o que é novo. Ultra Disco. Começa mais um Ultra Discos, a Rádio Pirata em podcast, onde falamos de música, falamos de som, falamos daquilo que gostamos muito. Eu e meu amigo Fernando. Hoje eu vou falar um pouquinho aqui de uma banda que mudou um estilo de som, que botou uma cidade no mapa do rock, apesar dela ser fria, sombria, suja, mas muitas vezes criativa. Não estou falando de Seattle, pessoal. Estou falando de Manchester. Falo também aqui do fundo da minha casa. Posso ver a janela hoje também sombria, com um pouco de garoa, um pouco fria, e que representa muito as gravações dessa banda. Que o nome começa como Warsaw e termina como Joy Division. Se Ian Curtis estivesse vivo, essa semana ele completaria 63 anos. Nascido em 15 de julho de 1956, assim como todos os integrantes também do Joy Division nasceram mais ou menos nessa época, garotos que viveram pós-guerra, garotos que brincavam muitas vezes em crateras, que acabaram sofrendo e passando por toda uma reestruturação na Inglaterra ali no final dos anos 70, onde muitas vilas e bairros foram destruídos para construção de conjuntos habitacionais que seguiam o mesmo modelo, padrãozão, aquela coisa bem modelar, nada criativo, para que a população vivesse ali. Vivesse feliz ou triste, dava na mesma. Então era aquele cenário meio tedioso, meio não atrativo para crianças que têm aquele gás, querem brincar. Não, era Manchester. Chuvosa, fria, uma cidade industrial. Muitos falam que quando veem as fotos coloridas de Manchester dessa época, parece uma outra cidade, porque a ideia é que a cidade era branca e preta. Eu li num livro que Peter Hook comenta do filme Control, que é o filme que conta a trajetória do Ian Curtis, que ele é branco e preto, que só na metade ele percebeu que o filme estava na verdade branco e preto, porque aquilo era mais ou menos a cor da cidade. Ian Curtis acaba se suicidando em 18 de maio de 1980, e eu vou contar um pouquinho aí da trajetória da banda, colocar alguns sons importantes, falar alguns eventos importantes, ou até mesmo a concepção de como a música foi alterada. A história da banda começa em 1976, na verdade não existia a banda, mas Peter Hook, Bernard Sumner e toda a galera que no futuro montou bandas em Manchester acabou indo numa apresentação dos Sex Pistols. Até então o pessoal gostava de rock, mas aquele rock que para eles era muito distante o contato com o músico, Led Zeppelin, Pink Floyd e outros, que era aquela ideia, nossa, eram deuses, não tinha como chegar perto deles. E para tocar um tipo de música, para ficar famoso, precisava ensaiar muito, precisava ser um artista completo. Os Sex Pistols vêm e mostram o contrário. Qualquer um poderia pegar uma guitarra e tocar. Assim como os Ramones fizeram isso em Nova York, Sex Pistols fizeram isso na Inglaterra. Além do conceito de visual, a troca de moda, por trás ali Malcolm McLaren criando essa vertente da música, sua esposa Vivienne Westwood criando roupas punks, acabam mexendo muito na cabeça desses jovens que foram nesses shows. Os Sex Pistols trocam 3 e 4 vezes em Manchester, mas tanto a primeira e a segunda vez são as mais importantes. Segunda vez quem vai é o Ian Curtis. Quem estava lá? Como eu falei, Peter Hook, Bernard Sumner, Ian Curtis, que formaria o Joy Division, mas também estava o Warren Devoto, Pete Shelley do Buzzcocks e outras pessoas importantes. Tony Wilson, que era um apresentador local da TV Granada, que ajudou muito essas bandas. Vou comentar um pouquinho mais na frente qual foi a real participação dele nesse cenário. Era um cara que gostava muito de música, era um cara que se empenhou muito para as músicas.
E nessa ideia aí desse primeiro concerto, o Peter Hook olha e fala, nossa, é o que eu quero na minha vida. Corre e vai comprar um baixo. Nem sabia que era um baixo, porque eles meio que combinaram entre os amigos. Ah, Bernard, você toca guitarra. A Terry, que era um outro amigo, você vai ser o vocal. Batera a gente arruma depois, que é um pouco mais complicado ter batera. Até hoje eu acho arrumar um baterista muito complicado. E eu vou ser o baixista. Começa a ensaiar, claro, deveria ser horrível pra caramba, e começam a querer montar uma banda. No segundo show do Sex Pistols, o Ian Curtis vai e começa a ficar admirado. O Ian Curtis, que já era fã de David Bowie, Iggy Pop, olha e fala, meu Deus, eu quero aquilo. E começa a andar com uma jaqueta escrito Hate atrás. Ele, nessas andanças com essa jaqueta, chamou a atenção do Peter Hook e começa ali uma amizade, e que futuramente acabou virando um convite para o Ian Curtis entrar na banda do Peter Hook, que nessa época já se chamava Warshall. Há alguns itens que dizem que a banda tinha um outro nome, eu não me recordo agora esse nome, mas Warshall acho que foi o período maior que eles tocaram com esse nome. Eles começam a procurar shows, pedir ajuda do Pete Shelley, do Buzzcocks, para ver se arrumava alguma coisa. Naquela época parecia que as bandas de Manchester tinham uma rivalidade muito grande e era um pouco difícil tocar. E como algumas vezes Peter Hook falou, tendo nenhuma pessoa, apenas o cara do bar ou 150 mil pessoas, o show era o mesmo. Eles tocavam como se fossem a última coisa a se fazer nesse mundo. Joy Division começa a se destacar nessa cena e começa a tocar em vários outros clubes. Nesse meio tempo, Tony Wilson também começa na TV Granada a apresentar algumas bandas dessa cena, como o Buzzcocks, e começa também a formular algumas festas à noite, alugar espaços e botar as bandas para tocar. Nesse inteirinho, Ian Curtis acaba intimando ele, falando, porra, por que você não toca a minha banda? E ele, Tony Wilson, como também era um cara ali com respostas rápidas, falou, ok, próximo programa vocês estão lá. Ian Curtis e Joy Division, já com o nome de Joy Division, vão para esse programa com a formação já clássica, que é o Ian Curtis vocal, Peter Hook no baixo, Bernard Sumner na guitarra e Stephen Morris na bateria. Ao contrário, finalmente um baterista que conseguiu sintetizar esse som. E tocam na rádio. Uma dessas apresentações eles tocam Transmission. Eu tenho uma versão aqui bacana que é do filme Control. Vou comentar um pouquinho mais dos filmes no decorrer aí do podcast. Mas essa versão que está no filme Control, ela é muito fiel ao que aconteceu na realidade. Então o primeiro sonzinho aí, Transmission com Joy Division. Seeing as how this is the first television program which brought you the first appearances from everyone from the Beatles to the Buzzcocks, we like to think we bring you the most new and interesting sounds in the Northwest. They're called Joy Division and are a Manchester band except for the guitarist who comes from Salford. A very important distinction. This is called Transmission.
foi Transmission com Joy Division. Essa versão fez parte aí do filme Control, que no começo tem ali o Tony Wilson apresentando a banda, falando um pouquinho da cena de Manchester. E também no primeiro bloco ali de som de fundo, Atmosphere e Dead Soul também do Joy Division. Depois dessa apresentação, Tony Wilson, que já tinha uma ideia de investir mais na cena musical de Manchester, resolveu montar a Factory Records. E, como era óbvio, ofereceu um contrato para o Joy Division. Conta a história que o contrato foi assinado através de sangue, já que Tony Wilson prometia dividir os lucros e também não interferir em nada no lado criativo e musical da banda. E a banda, para acreditar, falou: ok, assinamos se você fizer um contrato em sangue. A maioria das bandas que assinaram com a Factory Records não tinham contrato, então isso acabou também sendo prejudicial no futuro para essa gravadora. Os artistas estavam livres para assinar com outras gravadoras grandes. Mas, por outro lado, também criou muito aquela ideia do faça você mesmo. Ele só queria divulgar a música. É um cara que eu acho que tem que ser saudado como um grande patrono da música inglesa, principalmente ali da cena de Manchester. Partem para o primeiro álbum, o tão aclamado Knowledge Pleasures, que define esse tipo de som pós-punk, essa sonoridade. É gravado por Martin Hannett, que é um cara que ele cria ali um jeito diferente de gravar. Ele acaba colocando bateria e baixo como os principais itens, deixando a guitarra um pouco mais de fundo, com o seu chorus e com essa distorção totalmente diferente, criando aquela atmosfera sombria. Esse álbum conta já com grandes músicas como Day of the Lords, Inside, Shadow Plane, que também foi gravado pelo The Killers, numa versão bem bacana. A capa totalmente preta, com um símbolo como se fosse uma captação de som através de linhas. Ele não vem com muita informação, vem apenas o nome da banda, o nome do álbum, as faixas e o tempo que cada faixa dura. Lançada aqui pela Factory Records, e acaba ali conquistando vários fãs e acaba também conquistando toda aquela cena alternativa inglesa. A New Music Express, que é um periódico, um jornal inglês que fala muito de música, muito importante, acaba adotando a banda, realizando vários tipos de entrevista. A banda começa a realizar turnês fora também na Inglaterra, e nesse período também começa a aparecer os problemas de Ian Curtis. Ian Curtis é também uma definição muito bem feita por Peter Hook. O Ian Curtis, ele tinha várias facetas, várias vidas. Aquele Ian Curtis que era casado, Ian Curtis casou muito cedo. Aquele Ian Curtis que tinha uma filha. Aquele Ian Curtis que era o cara da banda. Aquele Ian Curtis que era o poeta. Então eram muitos Ians para o próprio Ian administrar. E nesse período ele começa também a abusar na questão de álcool e drogas, tocar à noite, trabalhava durante o dia porque tinha as obrigações financeiras. Era um cara casado com uma filha, e ele tem nessa época, voltando numa viagem em Londres, onde eles tocaram, ele tem a primeira crise de epilepsia. E isso acaba afetando a moral dele, e acaba afetando também o emocional dele de uma forma bem trágica, de uma forma bem forte, onde é receitado não mais drogas, não mais álcool, não mais dormir até tarde. Ele precisava tomar outros tipos de droga para evitar esses tipos de ataque, que, claro, ele acaba não aceitando, continua com a banda e os ataques começam a ficar cada vez mais frequentes, ataques até no palco de epilepsia. Isso vai degradando a alma de Ian Curtis. Ele começa a ficar mais recluso. Nessa época ele também consegue conhecer Annick Honoré, que era uma aprendiz jornalista, uma belga que foi trabalhar na embaixada em Londres. Ele se apaixona, ele não consegue desvincular o relacionamento dele com a antiga esposa da Deborah Kurtz,
e não consegue tirar Nick também da sua vida. Nesse interino eles resolvem gravar o segundo álbum, o Closer. Esse álbum vem com músicas muito fortes, gravado novamente por Martin Hannett, e ele é meio que um atestado que ele estaria indo embora dessa vida. Ninguém da banda percebeu na época. A Nick chegou a comentar com o Tony Wilson falando: Tony, muito estranha essa história, parece que é uma carta de despedida, é uma carta enviada a uma funerária. Ninguém deu atenção, todo mundo pensava, não, isso é arte, ele está trabalhando na arte, isso é magistral. Joy Division termina a gravação do Closer, agenda shows para os Estados Unidos, e um dia antes de começar essa turnê nos Estados Unidos, Ian Curtis é encontrado enforcado na sua casa, com o disco ainda na prateleira do vinil, que era o do Iggy Pop, Idiot. Quem encontrou foi Deborah Kurtz. Eles tiveram uma discussão à noite, ela saiu de casa. Voltando, ele encontrou ele enforcado com varal de secar roupa. O álbum foi lançado como póstumo. Creio que depois da morte de Ian Curtis, aquela ingenuidade, aquela simplicidade, aquele jeito festivo da cena de Manchester muda. Assim também como Kurt Cobain, o seu suicídio acaba tirando toda aquela inocência do começo dos anos 90, do grunge. Ian Curtis também realiza esse ato. A banda resolve continuar com outro nome, que é o New Order, com um lado mais eletrônico, também uma banda que revolucionou ali o começo dos anos 80, a forma de tocar. O Joy Division ainda lança um 7 polegadas, que tem a música Love You Will Tear Us Apart, que é sobre a separação entre Ian Curtis e Deborah Kurtz. Um sucesso, eu creio que é a música mais famosa do Joy Division, a letra mais famosa do Ian Curtis, que foi muito cedo, 23 anos. Então essa aí é aquela pequena homenagem a essa banda que acabou influenciando muitas outras bandas. Foi também uma banda que foi muito caçada pelos críticos, pelos músicos e também pelo público, sendo taxada como nazista, já que Joy Division era uma divisão nazista, onde eles pegavam mulheres judias e serviam como escravas sexuais. Mas Joy Division nunca, pelo menos lendo e vendo também sobre os seus membros, tinha essas afiliações nazistas. Existem outros pontos também que acabaram ligando eles a esses grupos nazistas. Sobre livros, tem duas recomendações legais. Um é da própria Deborah Kurtz, contando a vida dela com Ian Curtis, e a vida dela também junto com a banda. O outro livro é o Peter Hook, contando a biografia dele, claro, contando muito do Ian Curtis, do começo do Joy Division. Agora na telinha da TV, já posso citar 3 filmes que são sensacionais. Um é A Festa Nunca Termina, que é o 24 Party People, que é a história da cena do Manchester, mostra toda essa cena com o Tony Wilson. O outro que é o próprio Control, que é a história do Ian Curtis, muito bem gravado, a imagem, o formato acaba levando você para essa Manchester fria e sombria. Nesse mesmo tempo acabou saindo também um documentário da banda. Engraçado, porque o Control ele é muito baseado nesse livro da Deborah Kurtz. E o documentário do Joy Division é baseado muito com relatos da Nick. Os componentes, claro, mas também a Nick. Parece que aí teve uma divisão, então você consegue ver um documentário e você pode ver um filme documentário, saindo praticamente quase juntos. Existe muita informação, é bem interessante, vale a pena procurar e assistir. Vou terminando aqui esse Ultra Discos, falando dessa banda que influenciou muito também o Brasil, muito, quem nunca dançou no Madame Satã contra a parede, escutando She Lost Control, Transmission, e termino aqui com Love You Will Tear Us Apart. Tchau, tchau e até outro episódio. Valeu!